a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Camila Camargo, que é advogada, pós-graduada em Logística e Negócios Internacionais, para conversarmos sobre vazamento de dados pessoais e corporativos. Doutora Camila, uma honra tê-la conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje também. Muito bom, assunto inclusive muito importante. Vamos começar já falando sobre as principais responsabilidades legais de uma empresa em caso de vazamento de dados pessoais dos seus clientes. Quais são? Bom, vamos lá. A questão de vazamento de dados legais é legal, de dados pessoais, é legal a gente entender antes que a lei, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vai tratar isso como um incidente de segurança. Então, vazamento é só um dos incidentes que a gente pode ter, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre muito atento, não só às questões regulatórias que derivam da LGPD, né? Mas especialmente às questões de segurança da informação, né? Em caso de vazamentos, né? Porque uma vez que eles ocorrem, você vai ter uma série de questões técnicas que você vai ter que acionar, medidas técnicas que você vai ter que tomar para segurar o vazamento, prevenir novos vazamentos ou incidentes de segurança, fora todas as ações regulatórias necessárias, assim. Então, em regra, o impacto disso é bastante relevante para as empresas e, assim, na vida real é uma correria quando acontece. E existe a contenção, mas de certa forma o problema já tomou conta e já não tem como voltar atrás, né? No sentido de corrigir, então é mais complicado. Isso assim, é o maior desafio da LGPD como um todo, né? Porque quando a gente fala de dado pessoal, mas até se a gente estivesse falando, por exemplo, de informações confidenciais, que são dados corporativos, é o que a gente fala que é direito difuso, né? Então, assim, uma vez que aquilo aconteceu, já foi, não tem como você pode compensar a pessoa que foi eventualmente prejudicada, enfim, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, mas você não consegue desfazer, né? Voltar no tempo, exatamente, né, doutora? Perfeito. E como que a legislação brasileira, em particular, então, a LGPD, trata essa questão dos vazamentos de dados corporativos? Quando a gente fala de dados corporativos, que não são dados pessoais, ou seja, que não são dados que sejam capazes de identificar uma pessoa física, a LGPD não se aplica. Então, para isso também é bem importante que sempre que ocorre dentro da empresa uma suspeita de incidente, né, você já tome esse primeiro passo de entender se foram afetados dados pessoais ou se foram afetados só dados corporativos. Não quer dizer que se foram afetados só dados corporativos você não tenha nada a fazer. Isso é tão perigoso quanto né, o impacto aos dados pessoais. Só que quando tem dados pessoais, aí você vai precisar, sim, se valer da LGPD e daí de uma série de questões, como eventualmente comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comunicar os titulares de dados, entre outras questões, enfim, um pouco mais internas e burocráticas, que vêm do regulamento de incidente de segurança da ANPD, mas isso para dados pessoais. Quando a gente fala de dados corporativos, a gente pode, por exemplo, estar falando de informações confidenciais, segredos de indústria. Então, assim, eu sempre falo, imagina se vaza as informações da fórmula da Coca-Cola. Acabou a Coca-Cola, né? Exato. Então, assim, é importante olhar para os dois lados, né? Porque, assim, desde que a gente tem a LGPD, esse tema sempre tem sido puxado bastante para a questão de dados pessoais, até porque a maior parte dos ataques, eles têm um objetivo muito específico de coletar dados pessoais, né? Mas isso não quer dizer que você não tem que ter todo o arcabouço de segurança da informação para os dados corporativos como um todo, né? Perfeito, perfeito. E que medidas preventivas você recomenda, então, para que as empresas possam evitar esses vazamentos de dados, tanto dados pessoais como corporativos? Bom, primeiro que, como eu disse, né, a questão de cuidado com os dados, tanto dados pessoais quanto corporativos, ela anda lado a lado com a questão de segurança da informação. Então, assim, quando a gente dá as mãos a todos os técnicos de TI e de cibersegurança, né? Porque sem eles, sem as ações e as medidas efetivamente técnicas, a gente advogado não resolve, né? Exato. Claro, você vai fazer política, você vai cuidar de ter planos de resposta a incidente,
você vai cuidar que tudo isso esteja de acordo com a legislação aplicável, mas não adianta, né, eu brinco, isso é só documento, né? Perfeito. A E prevenção ela se dá através da tecnologia aplicada exato, mesmo. exatamente. E também muito de treinamento. Uhum. Então, assim, acho que a parte de treinamento e conscientização das pessoas que estão na empresa, né, dos colaboradores, e às vezes até de terceiros que se relacionam com a empresa, é essencial, porque as pessoas Claro. têm que entender, né, quais os cuidados que elas têm que ter, quais são as políticas da empresa em relação à segurança da informação, Uhum. para que elas também evitem tomar atitudes que possam colocar os dados em risco, né? Porque quando a gente fala de incidentes, a gente pensa muito em coisas catastróficas, né? Aquela coisa assim o hacker X do país que a gente nunca ouviu falar, invadiu e vazaram milhares de contas, mas às vezes é um laptop que foi roubado. E lá dentro tinha dado pessoal, dependendo de quem era, o laptop, né? Eu imagino assim, eu falo, gente, uma coisa é você, enfim, ter informações básicas, né, acessíveis ao teu computador. Outra coisa, por exemplo, uma pessoa do RH, um diretor de RH, que acessa aí uma série de informações de colaboradores. A folha de pagamento Exato, da empresa e esses dados serem vazados. Exato. Delicado. Então, assim, fora isso, tem todas essas questões técnicas de, tipo, ter uma rede segura, aquelas questões de VPN, que mesmo que você acesse de um lugar remoto, você acessa dentro da rede da empresa. Fica limitado. Exatamente. Então, assim, todos esses cuidados são essenciais. Fora que, aí, especialmente em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala de dados pessoais, a gente tem que cuidar de toda uma cadeia de pessoas que trabalham com a gente, empresas. Porque, assim, se eu sou, dentro da LGPD, quem controla esses dados, a empresa que, enfim, trata esses dados inicialmente, vamos colocar dessa forma, eu posso ter várias pessoas envolvidas. Então, você falou de folha de pagamento, né? Eu posso ter uma empresa que está envolvida no processamento da folha. Não basta eu ter todos os cuidados se eu não falar para ela, contratualmente, que ela também tem que ter, porque a gente responde junto. Perfeito. A Então, responsabilização é solidária, exato. Então, assim, vai vir para mim primeiro, além de tudo. E aí depois, claro, você vai ter o direito de regresso, mas a gente sabe que na vida real e até o impacto comercial disso é muito grande, né? Muito negativo. Na verdade, quando a gente fala, então, de vazamento de dados, pode ser que o ato que gerou aquele vazamento seja um ato pequeno, é no detalhe. Exato. Apesar da consequência ser muitas vezes grandiosa. Exatamente. E pode não ser dentro da tua empresa, pode ser dentro de um prestador de serviço. E ainda que seja dentro desse prestador de serviço, se ele entra nessa caixinha de operadores de dados que tem na LGPD, que são aqueles que tratam dados em favor do controlador, né? Você, controlador, é responsável. Você que comunica, você que tem que tomar as medidas iniciais. Então, assim, é realmente... A ideia é responsabilizar a cadeia inteira, né? E eu acho que daí isso serve, sem dúvida nenhuma, como uma boa prática para qualquer tipo de dado, né? Então, quando você pensa em dados corporativos, você tem práticas parecidas, né? Que não são pessoais, mas são sigilosos também. Eu acho que seria legal explicar, doutora, para a audiência, a questão de dados pessoais, o que configura, a doutora já falou um pouco sobre a identificação, e falar quem são os personagens em relação à aplicação da LGPD dentro de uma corporação, de uma empresa e tudo mais. Como é que esses dados são tratados e por quem são tratados? Perfeito. Dado pessoal é tudo aquilo que identifica uma pessoa física ou pode identificar. Isso é a definição legal e eu acho uma definição interessante porque ela não é difícil de entender. Exatamente. É objetiva, exatamente. Então, falo, gente, somos todos nós, né? Somos os titulares de dados, que são um dos sujeitos, que somos efetivamente os donos dos dados, né? Aí vem aquelas pessoas, que podem ser pessoas físicas, dependendo do caso, ou pessoas jurídicas que tratam o dado pessoal. E o que é tratar o dado pessoal? É tudo. Você pode tratar o dado pessoal sem nem acessar ele. Chega nesse nível, Já assim. é um tratamento só o armazenamento dele, só a coleta. Exatamente. Ou até, por exemplo, a empresa definir que ela precisa daquele dado, mas ela nem olha ele. Quem olha é um terceiro. Então, essa definição de tratamento também é bem importante, né? Então, a gente tem dado pessoal, aquele que, né, identifica uma pessoa física, CPF, nome, assim por diante. A gente vai ter dados sensíveis, que são dados que são sensíveis. Sim, já também muito objetivo. Exato, e a lei tem uma lista, né, do que são esses dados, e basicamente é aquilo que... são todos os dados, como, por exemplo, em relação... a filiação sindical, a opiniões políticas, religiosas. Que caracteriza uma pessoa. Exato, e podem, e se forem expostos, né, ou tratados de forma equivocada, podem gerar um dano muito grande,
né? Porque estão muito mais conectados à intimidade, à vida privada e podem afetar direitos e liberdades fundamentais, assim. Então, por isso que a LGPD traz essa espécie, né, do gênero dado pessoal para falar que você tem que tomar mais cuidado. Sim. Passando esse conceito, né, e voltando a quem são os sujeitos, então a gente tem o titular de dados, nós todos, né? A gente vai ter a figura dos agentes de tratamento, que são, de um lado, o controlador de dados e de um lado, um operador de dados, e esses sim são conceitos bastante técnicos. O controlador seria sempre quem, basicamente, de forma bem simples, decide sobre o tratamento de dados. Então, por exemplo, eu sou uma empresa e eu decido que eu quero fazer uma campanha de marketing e por isso eu decido que eu quero coletar nome, telefone e e-mail das pessoas que vão numa feira. Só que para isso eu vou precisar de um software onde, sei lá, escaneia o QR Code e traz esses dados para mim. Esse cara que é dono do software, ele é o operador, porque ele não toma decisão sobre o tratamento de dados, mas ele está trabalhando em meu favor. Ele está operando com aqueles dados. Exatamente. Então, a gente tem essas duas figuras e elas andam juntas, né, muitas vezes. Fora isso, a gente tem os outros sujeitos, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem com a ideia de fiscalização, monitoramento, enfim, que hoje em dia já está... A gente, da última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, né, ainda era tudo uma grande incógnita. Então, agora a gente já avançou bastante. Exato, já avançou bastante. Legal. A gente já tem, enfim, uma série de normativas. E daí a gente vai ter finalmente a figura do encarregado, né? Que é mais um sujeito, que é uma pessoa dentro da tua empresa ou contratada como um terceiro, que é responsável pelo tratamento de dados dentro da empresa. Significa dizer que ele vai decidir como os dados são tratados? Não, mas ele é como se fosse um supervisor. Quase como se ele fosse um... A ideia é que ele fosse praticamente um cargo de diretoria. Um responsável mesmo pela LGPD e aplicabilidade dentro da empresa. Exatamente, porque tu tem que o tempo inteiro saber como todos os setores da empresa utilizam dados. Então, RH, por que você está coletando esse dado? Como que você coleta? Tua atividade está certa? Né? Com quem você compartilha? Está tomando todos os cuidados necessários? Autorização de cliente para quando é o caso, exatamente. E aí assim vai em todos os setores, vai no setor de marketing, vai até no comercial. A gente fala muito que parece que quando a gente entra numa empresa, tem setores que falam, não, mas eu não uso dado pessoal. Você pergunta, você não fala com nenhuma pessoa? Usa. Você usa, assim, pode ser básico, pode não ser super arriscado, pode ser básico, mas você usa. Então, esses são os sujeitos. Os sujeitos, muito bem. Trataremos de outras coisas, inclusive após o intervalo, a conversa tá incrível. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida tem mais informações, mais dados muito interessantes, inclusive, sobre esse assunto, e já é no próximo bloco. Programa Seu Direito em Pauta, volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a doutora Camila Camargo, que é advogada, pós-graduada em Logística e Negócios Internacionais, para a gente bater esse papo sobre vazamento de dados pessoais e corporativos. Por isso agora eu converso com a repórter Isabelle Almeida, que trouxe informações e dados importantes sobre o assunto. É com você, Isa. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O Brasil enfrenta vários casos de vazamento de dados de empresas e comércios, segundo o último relatório da Kaspersky. Esses incidentes reforçam a importância da vigilância contínua e da proteção ativa de dados para empresas. Para as pessoas físicas, o relatório da Identidade e Fraude de 2024 da Serasa Experience revela que 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de fraudes. E a IDC estima que as empresas brasileiras gastaram mais de 1,3 bilhão de dólares em soluções de proteção de dados até dezembro de 2023, um aumento de 13% em relação a 2022, destacando a crescente preocupação com o vazamento de dados no contexto da digitalização. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Isabelle, por trazer essas informações sobre o nosso tema de hoje. Bom,
doutora, fica muito clara a preocupação das empresas em relação a essa questão de vazamento de dados, por isso mesmo esse investimento na contenção e na prevenção. Exatamente sobre isso, eu gostaria de falar sobre as consequências jurídicas e financeiras para uma empresa que não reporta, por exemplo, um vazamento de dados em tempo hábil ou que não age de forma adequada em relação a uma ocorrência. Perfeito. Do ponto de vista jurídico, daí de novo trazendo a questão da LGPD, porque é onde a gente tem uma definição sobre isso, né? A empresa que não comunica um incidente de segurança, por exemplo, um vazamento de dados, quando ele deve ser comunicado, que, né, parênteses aqui, não são todos os casos, ela pode realmente vir a ser fiscalizada por uma infração à legislação. A parte interessante disso, eu acho que a gente ainda está, como é que eu posso dizer, a gente está se acostumando com esse tipo de visão, é que a NPD ela tem uma fiscalização responsiva. Então, não necessariamente a primeira coisa que ela vai fazer é te multar. Ela, na verdade, pode chegar à empresa e falar, olha, como fez em alguns casos, olha, você teve um incidente, às vezes a empresa até comunicou, mas ela viu falhas na comunicação, por exemplo, aos titulares de dados, não necessariamente a comunicação à autoridade, falou, você tem que ajustar isso em tal prazo, deixar isso visível no teu site e coisas assim. Então, a rigor, se você não toma esses cuidados de avaliar a tua comunicação, de registrar esse incidente, internamente, e comunicar tanto a autoridades titulares quanto devido, sim, você pode estar em violação legal. Agora, se você faz isso, a menos que durante a investigação do incidente pela autoridade ela verifique uma infração legal paralela, o comunicado vai ser arquivado porque você cumpriu com a sua obrigação de comunicar. E eu acho que isso também é interessante porque é de acordo com a realidade, né? Perfeito, assim, sim. não existe, o pessoal de TI fala muito isso, né? Não existem sistemas 100% seguros. Claro. Né? Então, sim. assim, você tem que procurar aquilo que é razoável para o teu contexto, né? E tomar medidas que você consiga demonstrar de forma clara que você estava, enfim, conectado com aquela questão dentro da empresa e que você estava preocupado com em cumprir tudo isso, né? Essas exatamente, exigências. em cumprir as exigências e também Sim. tomar medidas anteriores, né? Porque certamente se a autoridade chegar lá num caso de vazamento ou até, enfim, um cliente ter um fornecedor ou o próprio titular de dados descobre, verifica, porque isso está na comunicação, que você não tinha nenhuma medida de segurança, sim. então você estava, é você deixou a porta aberta para aquilo acontecer. Quando a gente fala do ponto de vista financeiro, é bem chocante, assim. Porque tem uns estudos bem interessantes da IBM, junto com o Instituto Pomenon, que eles vão falar do custo operacional de vazamento de dados. E eles vão olhar para, enfim, diferentes setores da economia, mas, de modo geral, se eu não estou enganada, o desse ano apontou para assim, globalmente, né, 4,8 bilhões de dólares, aproximadamente, a média de um custo de um vazamento de dados. Uau. Então, é muita coisa. Porque a gente pensa assim, vazou o dado. Ok, né? A partir daí não tem mais o que fazer do ponto de vista, né, como a gente conversou no começo, do vazamento em si. Mas você vai ter custos com advogados, você vai ter custos com técnicos de segurança da informação, muitas vezes empresas externas, a própria empresa, são chamadas, dependendo do caso. Você vai ter custo com auditoria, você pode ter custo com multa, dependendo, né, se, enfim, pode ter multa ou não. Você vai ter o custo de cuidar do incidente, de rever todas as suas medidas, de tomar medidas novas, às vezes adquirindo realmente novos sistemas ou, enfim. Então, isso pode, dependendo do vazamento de dados, realmente atingir valores que são, na casa do bilhão. Absurdos, e fica até né? difícil mensurar, considerando até o impacto negativo de imagem para aquela empresa que vazou, também. Se isso vira uma notícia de forma relevante negativamente, como é que você mensura o impacto disso? O dano reputacional, né? É muito complicado. E assim, entra nesse cálculo que o Pomenon faz, você perder cliente. Exato. Então, assim, isso também é custo, né? Claro, você... E aí você perde cliente, você perde faturamento, daí você chegou na casa de bilhões. Dependendo da empresa, né? Nossa. Não são todas, mas algumas chegam. Passam, imagino que sim. E, doutora, como que as empresas devem proceder para notificar as autoridades e os titulares de dados em caso de um vazamento? A gente falou aqui que isso é uma exigência, está previsto, ela precisa fazer.
como ela age, como ela faz? Tá. O primeiro passo é realmente identificar se é o caso de um vazamento que deve ser notificado, tá? Então, verificar ali se segue uma série de critérios que a autoridade determina. Hoje em dia, a gente tem não só LGPD, mas a gente tem um regulamento específico de comunicação de incidente de segurança, de abril desse ano. Bem recente, inclusive. Bem Bom, recente. porque aí também facilita Sim. como agir, né, da empresa. Exatamente. Porque é um passo a passo. Assim, olha, primeiro verifique esses critérios. Então, por exemplo, o vazamento, qual que foi o volume de dados do vazamento, quais são os impactos, né? Esse vazamento pode, por exemplo, causar um roubo de identidade dos titulares, algum dano financeiro e assim por diante. Tem dados de crianças e adolescentes, né? Você verifica categorias especiais de titulares. Entendi. E daí, claro, além disso, uma vez que você determinar se precisa ser comunicado ou não, se você chegar à conclusão que precisa ser comunicado, a comunicação tem que ser feita à autoridade aos titulares em até 3 dias úteis da confirmação do incidente. Então, assim, confirmou, ele aconteceu, você tem 3 dias para contar para as pessoas interessadas. E assim, antes da regulamentação, a sugestão era 2 dias úteis e a gente tratou de alguns incidentes com esse prazo. Então, assim, é realmente algo que para tudo, né? E aí começa o custo para tudo, para a operação, porque todo mundo que tem que estar olhando para aquilo tem que estar sentado na mesa contigo. E não é à toa que as empresas chamam isso de war room, né? Que é uma sala de guerra mesmo, porque você vai ali tentando descobrir o que aconteceu para poder preencher essa comunicação à autoridade. E ela tem critérios específicos. Além disso, nesse mesmo prazo, você tem que comunicar os titulares de formas também específicas, ou seja, de formas que cheguem nele efetivamente, não só, eu disse alguma coisa. E tem critérios, né? A parte boa é que se você não consegue fazer isso em 3 dias úteis de forma justificada, você pode apresentar uma comunicação preliminar, tanto à autoridade, aos titulares depende do caso, mas a autoridade você pode apresentar uma comunicação preliminar e daí a partir da data do protocolo dessa comunicação preliminar, que tem que ser em 3 dias úteis, você tem hoje em dia mais 30 dias corridos, se eu não estou enganada, porque mudou de 20 para 30, para poder complementar essa comunicação. Perfeito. E daí nesses 30 dias acabou, você tem que ter falado tudo. Se você não complementa, você não está cumprindo com a obrigação. Então, é exigente, né? É exigente, é burocrático e é desafiador, exatamente. Perfeito. E como a evolução das ameaças cibernéticas está impactando aí essas responsabilidades legais das empresas em relação à proteção de dados? Eu acho que isso é um desafio muito de ordem tecnológica, assim. E cada vez maior, né? E cada vez maior, né? A gente sempre brinca, assim, e escuta dizer, né? Que um super vazamento pode ser causado por um menino de 16 anos que estava dentro do quarto dele. Né? Então, pode. Como pode? Exato, porque quando a gente começa a olhar do ponto de vista técnico, né, muitas pessoas, e às vezes não é nem malicioso, veem como um desafio você entrar dentro de um sistema. Até uma diversão para aquela pessoa que está exatamente. envolvida. Então, assim, as motivações às vezes não são, porque muita gente fala, quem sou eu para alguém querer meus dados? Não é sobre isso. É sobre os seus dados realmente serem importantes, assim, e muita gente... Você tem casos de sequestro de dados, né, que são o que eles chamam de ransomware, que eu acho que a gente mais escuta, que é basicamente... vem alguém, pega os teus dados e daí vai te cobrar um tanto para devolver aqueles dados para ti. Tem, enfim, simples incidentes, né, que podem acontecer por negativa de serviço no sistema ou alguma coisa assim. Mas fato é que é cada vez mais sofisticado. E, sem dúvida nenhuma, vai continuar sendo assim, porque a relação entre tecnologia e direito sempre foi desse jeito, né? A tecnologia, ela vai muito mais rápido que o direito. Ela puxa o direito para depois ele atender. E aí as empresas, assim, têm que se agarrar na segurança da informação, tem que olhar para o ponto de vista regulatório com muito cuidado. A gente fala isso muito, por exemplo, para os nossos clientes no escritório. Gente, proteção de dados não é um tema estanque. Não é algo que você faz e pronto, acabou, está em conformidade. Não, isso daí pede monitoramento o tempo inteiro, pede auditorias e avaliações do teu nível de conformidade, pelo menos de forma anual, aonde um dos eixos do teu programa de privacidade é exatamente segurança. A atualização disso, exatamente. Da prevenção. Exatamente. Então, assim, é um desafio, difícil. Sim. Perfeito. E quais são as melhores práticas para gerenciar uma eventual crise e mitigar os danos após, então, um vazamento de dados?
Eu acho que é aquela noção de lições aprendidas, né? Então, assim, aconteceu, foi resolvido, né? Vamos pensar do ponto de vista regulatório, foi encaminhado, não acabou. Você vai ter que pensar de novo, puxa, o que aconteceu, né? Será que isso me gera necessidade ou me demonstra que eu preciso, de repente, atualizar as minhas políticas sobre o tema? Porque às vezes o incidente vem de dentro da empresa, Claro, né? sim. Ou ainda, será que não é o caso de eu fazer mais treinamentos específicos com os meus colaboradores? Inclusive, dentro desses treinamentos tem um tipo de treinamento que é muito legal, que é simulação de incidente. Isso é Que perfeito, é assim, sim. é de gamificar mesmo o negócio para fazer crise. de conta que você está vivenciando uma crise. Perfeito. Exatamente, né? Então, assim, para as pessoas dentro da empresa saberem, aconteceu. Qual que é o primeiro passo que você tem que tomar? Porque daí é muito rápido. Às vezes, se o incidente começou, por exemplo, com um roubo de um laptop ou alguma coisa assim, e a pessoa tem que procurar, ou ela não sabe para quem ela tem que informar, ela já está criando um atraso naquele possível prazo de 3 dias, de 3 e posterior dias, 30. exatamente. Então, tem que ser muito rápido. E aí, passado esse tempo, não, passado essas ações, você vai ter que olhar para tudo que aconteceu e realmente pensar, né? Além de treinamentos, documentos, quais são as medidas, não só administrativas, mas novas medidas técnicas, talvez, que eu tenha que tomar para que não se repitam os mesmos incidentes. Até porque eu acho que isso ficaria muito mal visto aos olhos da autoridade e principalmente dos teus clientes, né? Com certeza, a questão da reputação. Exato, pega muito pesado. Pega mal. Exato. Doutora, muito obrigada pela conversa. Obrigada a você, foi um prazer. Inclusive, passou muito rápido aqui, a conversa é para se prolongar, porque o assunto é interessante. Bom, quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa a gente confortável e deixa o cenário ainda mais bonito. E a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos que enfeitam e também deixam o nosso cenário muito charmoso, a melhor loja de quadros de Curitiba. Agora, um recado para você que é empresário. Sabia que a sua empresa pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar aqui conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nos vemos na semana que vem. Até lá!